A paz do Senhor, liderança do Departamento Infantil de Campina Grande. Que bênção eu poder entrar em contato com vocês. A nossa irmã Glaucia Leal me deu esta honra de poder gravar esse vídeo para transmitir um pouquinho sobre um assunto tão importante e relevante para os nossos dias como professores de escola bíblica dominical. Talvez vários irmãos já me conhecem, eu sou o pastor Jean Porto, de Joinville, Santa Catarina, e estamos aqui comprometidos e envolvidos com o Ministério Infantil da Educação Cristã. E também desenvolvemos um projeto de discipulado infantil. Hoje, atualmente, mais de 2.000 crianças estão sendo discipuladas em todas as nossas igrejas aqui do Campo Eclesiástico de Joinville. E a nossa irmã Glaucia Leal, então, me pediu para que nós viéssemos discutir a respeito desse assunto. E a pergunta que nós queremos, então, estar aqui discutindo, pontuando algumas coisas é: por que é tão importante que o professor de escola bíblica dominical use a sua lição para promover o crescimento espiritual da criança? Olha que interessante. Quando a irmã me deu esta pergunta, eu fiquei imaginando como é desafiador a educação cristã. Nós estamos diante de grandes desafios, né? E aqui eu pontuei algumas coisas, eu vou estar lendo para facilitar também a própria compreensão dos nossos amados, das nossas amadas irmãs e irmãos aí de Campina Grande. Primeiro eu pontuei que são grandes os desafios. Nós estamos vivendo numa época de grandes desafios com a pós-modernidade, o secularismo, o humanismo, né? E eu acredito que nós, como professores de escola bíblica dominical, nós somos agentes de transformação deste meio. Eu acredito que nós devemos defender uma educação que não somente informa, mas uma educação cristã que forma. Eu tenho observado em alguns lugares que tenho ido que, infelizmente, os professores ainda estão sendo, praticantes de uma educação cristã que somente informa personagens bíblicos, fatos históricos ou até mesmo histórias bíblicas. Mas eu acredito que é necessário que nós colocamos como prioridade uma educação que forma princípios, valores, e que possamos moldar, através da educação cristã, o coração, mente e até mesmo o caráter das nossas crianças. Então eu acredito que o professor é o ponto determinante para este processo. Nós, os professores, devemos entender que somos nós que influenciamos as nossas crianças. E para isso nós temos que nos dedicar, e temos uma formação continuada. Eu louvo a Deus porque eu sei aí que em Campina Grande, a área da educação cristã é tão maravilhosa que vocês estão fazendo capacitações continuadas. Isso vai ajudar no processo da educação da EBD para as nossas crianças. Então nós estamos diante de grandes desafios. Por isso que o professor da escola bíblica dominical, ele tem que ser atualizado, ele tem que buscar novos métodos e estratégias, ele tem que buscar profundidade com Deus, com a palavra de Deus, para que, através do seu ensino, as crianças possam realmente ser edificadas espiritualmente. Eu sempre digo que as nossas crianças, elas precisam ser estimuladas espiritualmente. E quando elas são estimuladas espiritualmente, com certeza nós alcançamos maravilhosos frutos para a glória de Deus. Uma outra coisa, eu estava pensando em relação ao propósito da EBD. Por que a EBD existe? Para que a Escola Bíblica Dominical ela foi criada? Quais foram os propósitos e quais são os propósitos da nossa casa publicadora da CPAD, em relação à Escola Bíblica Dominical? E eu pesquisando ali, e eu li esta seguinte frase, dizendo: a Escola Bíblica Dominical ela foi criada para facilitar o entendimento da palavra de Deus, com um propósito também de esclarecer assuntos e responder dúvidas sobre os temas
abordados na palavra de Deus. Olha que interessante. É nesse ponto que o professor ele pode ajudar na construção da fé da criança. As nossas crianças estão sendo bombardeadas nos colégios, em todos os lugares. A fé da criança está sendo atacada. E nós, como professores de escola bíblica dominical, nós podemos ser usados por Deus como agentes para confrontar todo o ensino herético, toda falsos ensinamentos nas escolas e pontuar e nortear e ensinar às nossas crianças o caminho em que elas devem andar. Por isso, o professor da escola bíblica dominical é importantíssimo. E agora a pergunta, que a nossa irmã Gláucia nos fez em relação a este assunto. Por que é importante utilizar as lições da escola bíblica dominical para promover o crescimento espiritual da nossa criança? Primeiramente, nós devemos entender que a nossa criança, que a criança não é um adulto em miniatura. Ela é, na verdade, um ser singular, cheio de particularidades, e nós devemos estar entendendo isso. Nós trabalhamos com criança. Claro que existe uma linguagem bem particular, e quando nós entendemos isso, nós temos sucesso no nosso trabalho. Por isso que as nossas lições de escola bíblica dominical, elas são excelentes materiais para que nós venhamos promover o crescimento espiritual das nossas crianças. E primeiramente eu pontuei, por exemplo, por que é importante utilizar as nossas lições de escola dominical? Primeiro, porque tem um currículo. Nós temos um currículo a ser seguido. Uma segunda coisa muito importante, ele é apropriado para cada faixa etária. Nós temos então as nossas lições voltadas para suprir a necessidade psicológica, a necessidade emocional, a necessidade de crescimento congênito das nossas crianças em cada faixa etária. Uma outra coisa que nós podemos observar é que os conteúdos são didáticos e atualizados. E uma coisa muito importante, as nossas lições de escola bíblica dominical, elas prezam pelo ensino bíblico ortodoxo. Isso quer dizer, jamais elas se afastam da visão teologicamente genuína pentecostal. Olha que importante quando nós entendemos isso. E uma outra coisa é que as nossas lições de escola bíblica dominical, elas nos trazem um estudo sistemático da palavra de Deus. Que nós possamos aproveitar este momento em que nós estamos com os nossos alunos na escola bíblica dominical e entender que nós estamos ali para formar a visão da nossa criança em relação a Deus, em relação à igreja, em relação ao próximo, e que as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus possam ser inculcadas nas cabeças das nossas crianças. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar entrando em contato com vocês. Espero que um dia também possa ter a oportunidade de estar aí presente em uma das conferências ou dos seminários de preparação de professores de escola bíblica dominical. E eu quero deixar essa mensagem para você, professor. Você é agente principal nesse processo. Você, professor de escola bíblica dominical, às vezes passa por alguns problemas, por algumas dificuldades. É um ministério realmente desafiador, mas Deus conta com você para uma grande transformação espiritual em nossas igrejas. O verdadeiro avivamento começa pela palavra de Deus, e Deus conta com você para ser a boca do Senhor em favor das nossas crianças. Por isso não desista, faça com excelência, procure fazer o seu melhor, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e muito obrigado pela oportunidade.